Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone. Estamos aqui nos esquentando com esse frio gaudério, já começando a debater um tema de momento que é, mais uma vez, sobre a reforma da Previdência. Você, a partir de agora, já pode interagir e dar a sua opinião. Estados e municípios, eles devem ficar fora da reforma previdenciária? Vou com os meus convidados. Oswaldo Rodrigues, pelo Sindicato dos Aeroviários. E a sua opinião? Bom dia. Eu acho que todos têm que estar inclusos nessa reforma, né? Jairo Bolter, em nome da Adurg Sindical. E aí, como pensa os professores, tem que incluir também estados e municípios no texto da PEC? Bom dia. Retirar estados e municípios fora da PEC é dizer que realmente o que está acontecendo não é uma reforma. É um ataque ao direito dos trabalhadores. Pois é, estamos com estreia aqui no Boca no Trombone, com muita alegria a gente recebe em nome de Maria Silese Advogados, a doutora Maria Silese, especialista em Direito da Previdência. Muito bom dia, doutora, a sua opinião. E aí, agora estados e municípios estão fora do texto, bom dia. Bom dia. Eu acho muito lamentável, acho preocupante e, do meu ponto de vista, eles deveriam estar inclusos. Tenho até esperança que no plenário eles voltem a fazer parte, porque senão os estados e municípios vão estar numa situação muito difícil, porque Verdade. já tem muitos falindo, né? Verdade, verdade. Tem que estar atento a isso também, os parlamentares lá em Brasília. E também, nossa outra especialista em Direito da Previdência, a doutora Melissa Pereira. Qual é a sua opinião, doutora? Ficou meio fora de isonomia os estados e municípios estarem fora do texto da reforma da Previdência? Muito bom dia. Bom dia. Sim, buscando equilíbrio entre a União e estados, é necessário que pertençam também à reforma. Verdade. Isonomia é a palavra do momento. Bom, você pode participar enviando a sua opinião sobre esse tema, que vai nortear aqui o nosso debate na manhã desse domingo, e também mandar suas dúvidas de Previdência e Direito do Trabalho. Tem o nosso WhatsApp, você pode interagir também pelo nosso e-mail, canais abertos para sua participação no Boca no Trombone na manhã desse domingo. Vamos começar com dúvidas de Previdência. Eu vou com a doutora Melissa. O Ademir, ele é de Alvorada, doutora. Diz ele, estava no auxílio-doença por 5 anos, de 2013 a 2018, até abril. Ele entrou no pente fino. Que foi cortado, entrou com a ação e se aposentou por invalidez a partir de novembro do ano passado. Ele está com 59 anos e 8 meses, está com quase 60 anos. Uma das perguntas dele, ele ainda vai fazer perícia? Uma outra questão, a carteira continua aberta, carteira de trabalho em razão da aposentadoria por invalidez, tem que ser dada baixa? Né? A aposentadoria por invalidez ela fica permanente? E por último, né? Cheio de questões aqui o Ademir, em dezembro ele tem direito a uma aposentadoria especial, ele consegue mudar, consegue trocar por invalidez para especial? Coisa boa quando tem bastante questões, porque melhor questionar antes do que depois acabar numa situação irreversível e que prejudique. Sim, ele pode acabar sendo requisitado novamente uma perícia, não é o normal, em razão da idade, logo ele já completa 60 anos, então não deve mais ser chamado, mas o INSS erra, acaba fazendo o que não está exatamente na legislação. Claro. Então ele pode ser chamado sim. E sobre a aposentadoria? Sendo suspenso o benefício, ele deve entrar com uma ação para readquirir o benefício. Sim, sim. Com certeza. E sobre uma possível mudança para a aposentadoria especial? Ele não teria vantagem, a não ser que ele fique bom de saúde novamente e queira voltar ao trabalho. Aí sim ele precisa se aposentar por tempo de contribuição ou especial e não mais por invalidez. Perfeito. Em relação à carteira, ele não teria porquê, porque enquanto ele está em benefício, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho dele fica suspenso. Então não traz prejuízo nenhum manter a carteira assinada. Tá certo. Doutora Maria Silésia, o Ildefonso, ele é lá de Osório. Um abraço ao Litoral Norte aí que nos presta grande audiência aqui no programa. Ele diz que tem 59 anos de idade, tem 33 anos de carteira assinada e também tem 6 na agricultura. Olha só, no próximo janeiro ele completa 60 anos de idade. Ele quer saber se ele já pode pedir aposentadoria. O seu Ildefonso, né? Isso. Bom dia. Assim, ó, ele tem
59 anos de idade, 33 de carteira e, segundo ele, tem mais 6 de agricultura. Exatamente. Então, ele já está completando o tempo, já pode pedir aposentadoria. Desde que ele tenha a documentação para comprovar o período rural, né? Que são 6 anos. Verdade. Para completar, né, o tempo mínimo aí. As doutoras já retornam aqui respondendo. Mais dúvidas, pode encaminhar para a gente. Também temos no Boca no Trombone da RB, da Rádio Bandeirantes, a nossa consultoria de Previdência. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie também com o Boca na Rádio Bandeirantes, AM 640 e FM 94,9. E nas suas publicações de Direito da Previdência, está vendo aí, ó, hashtag Boca 30 anos. Tudo que for postado sobre Previdência, Direito do Trabalho e também Serviço e Servidores Públicos, use a nossa hashtag. E contate conosco pelo nosso o Instagram aqui do Boca no Trombone, @programa Boca no Trombone, tudo junto, e você interage por mais essa plataforma de contato. Bom, hoje estamos nos propondo a debater estados e municípios, eles devem permanecer fora do texto da reforma da Previdência? Durante essa semana, a ABA, Associação Brasileira de Advogados, aqui da região sul, promoveu um debate na Assembleia Legislativa. Eu estive lá e colhi a opinião dos especialistas que falam sobre o tema do Boca desse domingo. A sua opinião, estados e municípios, eles devem ficar fora da reforma da Previdência? Eu sempre defendi e defendo a isonomia, a equidade, né, em que todos estejam no texto da reforma da Previdência. Ficar de fora, na minha opinião, não é o que a sociedade brasileira deseja. A sociedade brasileira deseja uma reforma justa, né, que não prejudique os mais pobres, cidadã e debatida com a sociedade, mas que englobe todos os atores. Essa é uma questão muito difícil, né? Nós entendemos que a estruturação da Previdência, como foi posta na Constituinte, na Constituição de 1988, ela foi constitucionalizada, né? E isso se trata de uma certa garantia. Bom, os estados e municípios não tem nada que impeçam eles de querer fazer alterações se eles assim desejarem, né? O que eu estou colocando é que para aprovar o texto, não colocar estados e municípios. Se colocar estados e municípios, muitos deputados iam votar contra. Então foi uma manobra nesse sentido. Pois é. Será que foi manobra? Oswaldo Rodrigues, será que teve esse acerto? Será que os bastidores funcionaram bastante essa semana lá em Brasília? Porque, como foi dito aí na nossa reportagem, estados e municípios, por hora, estão fora. Lamentavelmente, né? Lógico que a articulação política dentro do Congresso, principalmente em relação à reforma agora, ela está andando, tanto que agora acrescentaram mais uma equipe lá de articulação, porque eles querem aprovar mais rapidamente possível. Agora nós teríamos que, nós não poderíamos deixar de fora os estados e municípios, né? Porque a situação econômica dos municípios e dos estados, a gente sabe como é que está no Brasil. Eu acho que a reforma em si, ela é necessária, mas teríamos que ter outras situações levantadas antes, com todas as dívidas de todos que devem para a Previdência, para chegar numa conclusão que realmente a faixa etária no Brasil ela teve um aumento e qual o tamanho dessa reforma para que não prejudique a maioria, já que 80% recebem em torno de 2 salários mínimos. Verdade. Então, Jairo Bolter, que está hoje aqui no programa representando a Durgs, você falou na sua manchete aqui de abertura que não concorda, né, que estados e municípios deveriam compor. Você acha que existe margem, existe possibilidade agora já no plenário para que se recomponha, se reestruture a PEC 06 com a inclusão desses entes? Na verdade, a primeira coisa que nós temos que dizer aqui é que nós defendemos o que um dos entrevistados destacou, que é uma reforma justa. E não está ocorrendo isso. Fato é que na última quinta-feira à noite foi aprovado no Congresso Nacional o relatório. Várias emendas foram apresentadas e foram rejeitadas, exceto a que dá um belo de uma isenção para o agronegócio, né? De 84 bilhões, ou seja, aproximadamente 10% do que se diz que é a economia
da reforma da Previdência foi dado ontem de bandeja para o agronegócio em troca de voto. Não tem nada mais do que isso. Então, o que nós estamos dizendo é que as reformas da Previdência que ocorreram ao longo dos últimos anos, tanto a que estipula a soma do 85/95, o teto da Previdência dos servidores públicos, as pensões por idades dos pensionistas, todas essas reformas que foram feitas, elas estão sendo desconsideradas agora e estão apresentando uma reforma que nada mais é do que uma busca por capitalização de recursos. É uma entrega da nossa Seguridade Social, da nossa Previdência Pública, para o sistema financeiro explorar. É isso que está em jogo. Doutora Maria Cilese, a senhora demonstrou preocupação na sua primeira participação com a possibilidade de vários estados e municípios quebrarem, né? Porque sim, a situação realmente é difícil. Vamos olhar aqui para os nossos pagos, né? Os servidores ainda não receberam a primeira parcela desse mês, só no dia 10 da próxima semana. Como que a senhora vê, ainda lá no campo em Brasília, porque não está definido, né? Não é nada definitivo, ainda pode se modificar. Será que os parlamentares vão colocar a mão na consciência e incluir estados e municípios no texto? Pois é, a gente espera, né, que eles parem de procurar tanto estrelismo e jogo de braço e que eles realmente comecem a pensar na população, que eles entendam que os estados estão necessitados. Estados como o nosso, que não paga nem salários em dia e que vão deixar de ter um lucro de mais ou menos 80 bilhões até em 4 anos. Sim. E mais ou menos 350 bilhões em 10 anos. E se já estão mal com todo esse dinheiro que eles vão deixar de reter, né? E é triste a gente falar que tem que fazer uma reforma de previdência para prejudicar o trabalhador, mas, por outro lado, a gente tem que entender. A União está quebrada, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados, o país todo está para alugar ou para vender. Então, se nós não entrarmos com a nossa parte, de novo, né? Porque o povo é sempre que entra com a parte do leão, mas, mais uma vez, nós temos que nos sacrificar para cobrir as más administrações e para cobrir os roubos, para cobrir toda a corrupção que a gente sabe que o país está infestado, ou esteve, pelo menos, mas agora nós temos que fazer o possível, porque se a gente não fizer o possível, se a gente não concordar com a reforma, embora ela seja dolorosa, vamos dizer que é um remédio muito amargo, mas a gente tem que trabalhar para que isso aconteça e que aconteça de forma justa. Né? Uma reforma justa, como foi dito, né, pelos colegas, e é o que todo mundo entende que deveria ser o melhor. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse texto lá no plenário. Doutora Melissa, a pergunta que chega aqui da Márcia, ela diz assim: meu marido entrou com pedido de aposentadoria já faz 9 meses. É normal demorar tanto tempo assim? Sim, está sendo bem normal porque o INSS agora ele está com atendimento online, então isso acaba gerando muitos processos e eles não têm servidor para toda essa demanda, sem contar que é uma fase transitória, está saindo do físico, está indo para o eletrônico. Então, todos os dias nós protocolamos muitos processos, mas lá na outra ponta são os mesmos servidores de quando a gente ia fisicamente na agência que estão resolvendo esses processos. Então, está demorado. Tem saída? Tem alternativa? Tem alternativa, sim. A gente pode, depois de um certo período de espera, podemos ingressar com ação e possivelmente o juiz em até 120 dias, o INSS não se manifestando com ação, o juiz dá prosseguimento na ação, independente da resposta do INSS. Perfeito, é uma alternativa, né? Uma saída procurar um profissional habilitado em direito da Previdência. Daqui a pouquinho as meninas retornam aqui com mais dúvidas de direito previdenciário. Vamos ouvir o recado de um dos nossos parceiros? Está chegando aí a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, aqui no Boca no Trombone. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue aí nas redes sociais da FEMARX, né? E escolha o melhor curso para sua ideia de trabalho. Bom,
dar sua curtida lá no nosso Facebook, na nossa fanpage, facebook.com/programa Boca no Trombone. Tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo de direito da Previdência e direito do trabalho. Vamos seguir aqui com o nosso debate. Vou novamente com o professor Jairo Bolter, que estava abordando a questão dessa isenção que foi concedida aí para uma das categorias, né, do agronegócio. De outra sorte, os professores, né, a sua classe, sua categoria, não tiveram a sua demanda atendida, né? Se modificou o texto inicial, que balizava tanto para homens e mulheres 60 anos de idade e 30 de contribuição. O relatório ele acabou modificando isso, as mulheres, para elas, passam a ser exigido 57 anos de idade e 25 de contribuição, mas não se conseguiu avançar além disso, né? Também, além do tema do programa, é algo que tem que ser debatido? Pode ter espaço para ser modificado no plenário? Bom, inicialmente é importante destacar que o que nós chamamos de uma reforma da Previdência Justa é realmente entender que o Brasil tem uma diversidade social, cultural, espacial gigantesca. Então nós não podemos passar uma fita métrica, achar que todo mundo pode se aposentar e deve se aposentar aos 60, 65 anos nas mesmas condições. Por exemplo, uma professora de educação básica que cuida de criança numa escola infantil, é impensável que a pessoa consiga manter um trabalho de qualidade, e nós cobramos muito pela qualidade, pela eficiência do trabalho, até os 65 anos, até os 62 anos. Então, isso nós precisamos entender. A retirada de algumas corporações fora, tal como o Exército, tal como agora a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro e algumas outras categorias, só prova que a reforma que está sendo colocada aí, ela é uma reforma que está sendo negociada para aprovar, né? E as categorias que têm maior mobilização, maior organização, estão conseguindo interferir nesta dita reforma da Previdência, pressionando os parlamentares. Por exemplo, nós temos hoje a maior bancada no Congresso Nacional, é a ruralista, e quem está sendo atacado diretamente nessa reforma da Previdência são os trabalhadores rurais. Sim. Que acabam elegendo deputados da bancada ruralistas como seus representantes e na hora do voto em Brasília não representam o direito, o anseio do próprio agricultor, né? Então acho que nós temos muitas coisas que estão por trás nessa reforma da Previdência que está sendo proposta, que são maquiadas, porque nós defendemos e acreditamos que o que realmente tem de problema no Brasil não é o gasto com a reforma, é um problema de arrecadação. Pois é, sobre a arrecadação, Oswaldo, a gente vê que tem muitos municípios no país, né, que tem mais arrecadação quando o aposentado, o pensionista do INSS vai lá e tem o seu valor de aposentadoria, de pensão depositado mensalmente, do que no próprio valor destinado pelo Fundo de Participação dos Municípios, né? E aí agora os estados e municípios ficam fora. Não é um contrassenso? Não é um duplo prejuízo para vários municípios brasileiros? Verdade. O professor falou aqui agora. Nós temos uma diversidade de regiões no país, expectativa de vida, e a situação de cada região do país é diferenciada, né? Chega a se diferenciar 10, 15, 18 anos da expectativa de vida dentro do Brasil, e tu estabelecer uma idade para se aposentar sem ser isso considerado é extremamente difícil. Muitos municípios no Brasil, além da situação econômica muito difícil, muitos dependem da aposentadoria, dos seus aposentados que sustentam as famílias, inclusive, né? Sim. A própria arrecadação do município, o movimento, se dá a maior parte quando os aposentados recebem no seu dia a dia. Infelizmente, a gente espera que isso ainda aconteça enquanto não passar os 2 turnos, né? Porque o governo vai precisar de 308 votos, segundo eles têm 308 votos, mas cabe a cada um de nós entrar em contato com seus representantes, entrar no site da Câmara dos Deputados e encher aqueles e-mails lá dizendo o que a gente pensa sobre a Previdência, exato, o que está ocorrendo com cada categoria, o que está ocorrendo com o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, né? Ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo para a gente mudar. Mais perguntas, mais dúvidas que você encaminha para a gente na nossa consultoria de Previdência. Vamos com a doutora Maria Silésia Pereira, o Emerson de Gravataí. Diz ele, doutora, estou afastado há 3 anos por acidente de trabalho, código 91. Esse tempo que estou afastado conta para minha futura aposentadoria? É a dúvida do Emerson, lá de Gravataí.
Sim, Emerson, vai contar para o teu tempo de aposentadoria. Quando tu tiver alta desse teu benefício, você vai ter que contribuir um mês para a Previdência em carnê e depois disso pode encaminhar a aposentadoria que vai contar esse tempo também. Perfeito. Siga mandando as dúvidas para a gente aí sobre Previdência e Direito do Trabalho. E se inscreva agora no nosso canal do YouTube, lá, Programa Boca no Trombone, que você vai ter todos os nossos programas aqui da Band TV, os nossos quadros especiais aqui e lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo para você também por mais esse meio de interatividade. Vamos mudar a nossa chave? Vamos agora falar de Direito do Trabalho? Sim, está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Gustavo. Bom dia. Gostaria de saber uma informação sobre a primeira reforma trabalhista, pois depois dela a empresa onde trabalho adotou a escala 10/1. Essa escala é válida? Claro que não, Gustavo. Para cada 6 dias trabalhados tem que ter necessariamente um dia de descanso. Então a empresa tem inclusive que pagar multa em dobro. Essa escala não é válida. O telefone 4469, o final. Uma dúvida. Eu sendo RPA de uma firma, quais são os meus direitos quando sair? Caso sejam comprovados os requisitos da relação de emprego, tu tens direito a tudo que um trabalhador formal tem direito. Aviso prévio, 13º, férias. Caso a empresa não te indenize essas verbas, procure um advogado trabalhista que vai poder te orientar quanto a essas coisas. O Rafael de Santa Maria. Bom dia. Trabalho 8 meses sem carteira assinada. Tenho direitos? É a mesma questão da anterior, né? Artigo 3º da CLT, comprovados os requisitos da relação de emprego, tu tens direito ao reconhecimento do vínculo e todos os direitos, sejam trabalhistas quanto previdenciários oriundos da relação de emprego. Bom dia, gostaria que explicasse como funcionam as férias depois de 1 ano de trabalho. É a Kelly. Kelly, após 1 ano de trabalho, tu tens direito a 30 dias de férias. Essas férias, caso tu aceite por escrito, elas podem ser parceladas em até 3 vezes, sendo uma delas não pode ser inferior a 14 dias, e as demais, 2 outras frações, não podem ser inferiores a 5 dias. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigado ao doutor Paulo Dias, do nosso time de consultores aqui de Direito do Trabalho. Pode mandar, gente, continue encaminhando as dúvidas sobre a jornada de trabalho, férias, PIS, enfim, tudo que toca aí da relação do patrão e do empregado aqui pra gente também. Hoje o nosso debate é sobre estados e municípios e a gente continua com a consultoria de previdência para você. Doutora Melissa Pereira, o Ney, lá de Canoas, ele diz o seguinte, está com 58 anos e 10 meses de idade, tem 35 anos e 3 meses de carteira. Segundo ele, 18 anos de trabalho insalubre e perigoso. A dúvida, incide fator previdenciário? Como é que eu faço para que ele fique fora do meu pedido de aposentadoria? Então, com a soma do tempo e da idade, ainda não está fechando os 96 pontos exigidos para este ano, que livraria do fator previdenciário. Claro. Também não está fechando 25 anos para aposentadoria especial, que também não incide o fator previdenciário. Então, na atual situação, com este tempo e idade, incidiria o fator previdenciário. Se ele conseguir comprovar que é um trabalho especial, talvez consiga converter esse tempo e aí aumentar? Sim, cada 10 anos converte para 14, Sim. Mas não deixa de incidir o fator previdenciário. Ainda não só fecha, um acréscimo no tempo para alcançar o requisito tempo, mas não exclui o fator. Tá certo. A gente continua com a nossa consultoria de previdência e também direito do trabalho para você. Olha, temos o nosso Twitter, @programaboca. Esse é mais curtinho, em 140 caracteres você se comunica conosco por mais esse meio de contato. Olha, durante essa semana estive na posse da nova diretoria da Crédito Correios, um dos parceiros aqui no Boca no Trombone. Estive lá e fiz a reportagem que você vê agora. Estamos aqui na posse da nova diretoria da Crédito Correios, 45 anos de trabalho para os cooperados do Correio e de seus familiares na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O presidente Manuel Bruno nos recebendo a importância
né, dessa marca, 45 anos, uma cooperativa que defende aí os trabalhadores do Correio e os seus familiares. É uma cooperativa que foi criada pelos empregados Correios e é administrada por eles há 45 anos. Isso por si só já é um grande mérito de uma organização financeira administrada por trabalhadores ter passado por várias turbulências e estar aí cada vez mais forte. É um braço dos trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É uma forma diferente é uma alternativa de sair desse sistema financeiro que nos assola. E que a cooperativa seja uma parceira realmente dos trabalhadores, né? Seja aquele apoio que os trabalhadores busquem na hora em que precisam. Um grande abraço a toda a diretoria da Cred Correios. Bom, daqui a pouquinho a gente vem para fechar o Boca no Trombone e dar a opinião final dos meus parceiros, estados e municípios. Eles devem ficar fora da PEC? Opine aqui com a gente no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. De volta com o Boca no Trombone para a gente fechar, né? Antes da opinião dos meus parceiros, lembrar o nosso site, o nosso portal, programa bocanotrombone.com.br. Lá tem muita produção de conteúdo de direito da Previdência, navegue por lá. Doutora Melissa Pereira, e a sua opinião aí, estados e municípios fora da PEC? Pois é uma pena, mas ficamos na torcida para que eles sejam inseridos novamente na PEC. Como disse no início, por uma questão de isonomia, os servidores moram e dependem do serviço de saúde, por exemplo, dos estados e municípios, mas vão estar de fora do regime previdenciário. Uma contradição, né? É uma contradição. Tá certo, sim. Obrigado. Doutora Maria Silese, e a sua opinião final? É a mesma que os outros demais expuseram, eu acho lamentável. Também tenho muita esperança de que ainda seja incluído no plenário. E lembrando também que os estados e municípios são em torno de 5.600 que não têm um regime próprio de previdência, né? E que vão ter que providenciar urgente para que isso aconteça. Né? Só 2.100 municípios têm um regime próprio, os demais não têm. Então eles vão ficar sem base nenhuma, porque eles não vão pertencer à União e não tem um regime próprio no estado ou no município. Vai ficar pior do que está. Pior, né? Muito pior. Muito obrigado, doutora Maria Silese. Jairo Bolter, em nome da Adurg Sindical. Bom, nós vamos continuar pressionando ao máximo para que não sejam só os trabalhadores que paguem essa conta. Nós defendemos a taxação de grandes fortunas e dos lucros e dividendos como forma de arrecadação para manter a Seguridade Social brasileira. E nós acreditamos que poderemos sentir saudade do tempo em que só o fator previdenciário nos assustava. Agora tem muito mais coisa para assustar, né? Oswaldo Rodrigues, rapidinho a sua mensagem final. A minha mensagem é essa, né? Nós temos 2 turnos com 308 votos que o governo tem que ter para aprovar essa reforma. Nós entendemos que cada telespectador tem que realmente se manifestar a respeito disso. Todo mundo votou, então vamos entrar em contato com o seu deputado lá e pedir para votar contra essas questões, entendeu? Agora é a hora, né? Muito obrigado. Obrigado aos meus debatedores, obrigado a você que está em casa nos curtindo. Encontro marcado domingo que vem aqui, 8h30 da manhã no Boca. 30 anos, protegendo o seu direito.